Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Como vocês estão? É um prazer, eu digo que é um sonho estar aqui na Stadium, né? Eu acompanho o TDC há muito tempo, eu amo esse evento e estar aqui é mais do que uma realização profissional, uma realização pessoal. Então, espero agregar um pouco de conteúdo das coisas que eu acredito demais. E já conectando com o que a Loiane trouxe no final da palestra dela, né, é tudo sobre pessoas. E transformação digital também é sobre pessoas. Meu nome é Guaiçara, mas podem me chamar de Guá. Eu trabalho num time que fala de desenvolvimento comportamental dentro do Itaú Unibanco, voltado para a transformação digital. Tenho background técnico, então sou formada em tecnologia, mas um dia eu conheci a agilidade me encantou de tal forma que eu queria saber por que as pessoas se comportam de determinadas maneiras nas práticas ágeis. Então, porque tinha pessoas que adoravam, como eu, e tinha pessoas que odiavam, né? E tinha que entender esses dois públicos. E aí eu fui estudando cada vez mais sobre comportamento humano, e cheguei aí ao ponto de me especializar em ciências de comportamento humano e trazer um pouco deste conteúdo. Além de ser, como eu falei, TDC Lover, né? Então, amo este evento. Hoje, né, cada organização, independente do trabalho que ela desenvolve para a sociedade, seja indústrias, bens ou serviços, todas trabalham com mudanças de comportamento. Então, seja aquela mudança para engajar e ganhar um cliente, ou seja aquela mudança dentro dela mesmo, dos comportamentos dos seus colaboradores. Beleza, a gente está falando comportamento, mas o que é comportamento? Desde um reflexo, então, quando a gente era criança, que ia lá no pediatra e ele batia com o martelinho no nosso joelho e o joelho levantava. Isto é um comportamento automático, um reflexo do nosso corpo. Quando a gente leva um susto, ou quando a gente assiste aquele filme de terror e, de repente, dá aquele pulinho para trás, é um comportamento. Quando a nossa pupila se dilata, quando a gente sai no sol forte da praia e ela se contrai, ou quando a gente acorda durante a noite e está tudo escuro e ela se dilata, é um comportamento. Quando a gente expressa uma emoção, seja felicidade ou tristeza, e choramos, também é um comportamento. Necessidades fisiológicas, aquele frio na barriga, é um comportamento. E quando eu levo práticas e as pessoas aderem, rejeitam, também é um tipo de comportamento. Tudo é comportamento. Então, um exercício físico que fazemos é um comportamento, a fome é um comportamento, um sorriso é um comportamento. Uma maneira simplista de descrever comportamento é qualquer alteração que mude o estado de um organismo, provocada por um ambiente que pode ser externo, como o martelinho do médico batendo num joelho, como interno. Então, se eu comi um doce, minha glicose subiu, meu sistema endócrino já vai liberar insulina para combater aquela glicose. É um ambiente interno, a glicose subiu e o meu corpo já está mudando de comportamento para reagir a isso. Então, todo comportamento ele é baseado num gatilho que vem do ambiente, que é o estímulo para um resultado, que é o comportamento. E quando a gente fala que quer mudar um comportamento, não é o comportamento em si que a gente tem que mudar, porque a gente estaria mudando a resposta. O que a gente tem que mudar é a configuração que gera, é o estímulo que a gente vai trabalhar para mudar a resposta que a gente quer. Quando eu estou falando em transformação digital, quais são os meus estímulos? Qual é o meu gatilho? São as novas práticas, os novos processos, a cultura que eu estou trazendo para aquela organização. Que, em conjunto com o nosso sistema individual de crenças, valores e experiências pessoais, vai
trazer um tipo específico de comportamento. Então, não tem como esperar que aquela pessoa que acabou de sair da faculdade e já está ouvindo falar em métodos ágeis há um bom tempo, e quando ele entra numa empresa que está passando por um processo de transformação digital, reaja da mesma maneira que aquela pessoa que trabalhou 30 anos dentro daquela empresa, está esperando poucos anos para se aposentar e sempre trabalhou de uma determinada maneira, e sempre gerou valor para aquela pessoa. E agora chega alguém falando de novas práticas, novos processos, uma nova cultura. Naturalmente, a gente vai ter comportamento diferenciado. Para isso que serve o Behavior Designer. Ele é uma linha onde eu vou explicar como que as empresas estão aderindo, mas, de maneira geral, ele desenha comportamentos em prol de uma mudança. Como a gente está falando da mudança, transformação digital, é desenhar comportamentos que facilitem a transformação digital. E o Behavior Designer, ele usa como base as ciências comportamentais. E não existe uma ciência comportamental que a gente estuda, que a gente se informa para conseguir desenhar esse tipo de comportamento. Não. As ciências comportamentais é um mix de disciplina. Então, envolve desde características, desde teorias de psicologia, e a psicologia é gigantesca, até coaching, sociologia, antropologia, neurociência. Então, é um mix. Eu preciso ter um conhecimento de todas essas disciplinas para conseguir trabalhar com Behavior Designer através das ciências comportamentais. E o Behavior Designer, ele não trabalha uma área específica. Então, transformação digital, será que tem a ver com tecnologia? Então, eu vou trabalhar os comportamentos do pessoal que desenvolve sistemas ali, seja produtos ou serviços. Não. O Behavior Designer, ele precisa englobar toda a organização, desde a parte estratégica até quando eu estou desenhando lá o produto junto com o meu cliente, desde quando eu estou fazendo o marketing, porque eu preciso trabalhar o comportamento do cliente também. Então, ele precisa envolver toda a empresa. E, ao contrário também do que muitas pessoas pensam, o Behavior Designer não vai simplesmente direcionar os comportamentos que eu quero, mas também entender os comportamentos, entender o comportamento do cliente. Por exemplo, filtro solar. Estou desenvolvendo um filtro solar novo que eu vou colocar no mercado lá no verão. Se eu quero focar num público que ele prioriza ali a defesa, porque talvez são pessoas de pele mais sensível, que já tiveram experiências com machucado, queimaduras de pele, o meu marketing para este tipo de produto, para este tipo de cliente, é diferente do marketing que eu vou fazer para o meu cliente, que ele, quando lembra de filtro solar, lembra de diversão, lembra de praia, lembra de clube, do filho pintado aqui, o nariz com filtro solar. São marketings diferentes para conseguir englobar um público de cliente diferente. Por isso, eu preciso entender como eles se comportam e não mudar esse tipo de comportamento. E os resultados sentidos, eles são através de melhorias, tanto de produtos quanto de processos, que vai gerar um aumento de receita como resultado. Então, de novo, abraçar as ciências comportamentais precisa ser uma cultura, e não simplesmente um amontoado de práticas e processos e mais técnicas e mais uma pessoa que eu vou trazer lá para dizer como tem que se comportar. Não, é o nosso jeito de fazer as coisas, através das ciências comportamentais. Uma pesquisa foi feita em todo o mundo, foi aberto, e aí as organizações iam lá e preenchiam, então não foi alguém questionando, mas foi uma pesquisa aberta para organizações que tinham times de ciências comportamentais
preencherem. E poderia ser tanto times internos, então uma organização financeira que tem um time de behavior designer, como também podiam ser empresas focadas em transformação digital, consultorias, que trabalhavam já com behavior design. E este foi o resultado. Então, a maioria das organizações que possuem este tipo de time estão concentradas hoje nos Estados Unidos. Essas foram as maiores concentrações e dos países mais conhecidos. Então, a gente vê que é um ramo relativamente novo. Muitas empresas nunca ouviram falar. Quem está aqui hoje e quem está no chat, pode responder no chat para mim. Quem já ouviu falar em Behavior Designer, levanta a mão ou escreve eu no chat. Bom, a plateia aqui bastante reduzida, né? No chat eu não estou conseguindo acompanhar agora, depois eu quero ver. Então, realmente, é algo que está sendo novo, e eu espero que as pessoas que estão aqui ouvindo levem essas provocações para dentro das suas empresas, da importância, e que comecem também a aplicar. Porque cada vez mais essas empresas têm conquistado aí, resultados a partir das ciências comportamentais. E aonde que mora a dificuldade, né? A maior dificuldade está na implementação e na medição de resultados. Por quê? Por que não está ali na descoberta, em gerar as ideias? Porque quando você tem já toda a teoria de neurociência, coaching, psicologia, você já estudou para isso, acaba sendo fácil você analisar comportamentos, entender por que gera e criar insights de, puxa, você podia ir por esse caminho, podia ir pelo outro. O difícil é implementar, porque a gente está falando de comportamento humano. Se fosse fácil mudar comportamento humano, todo mundo tinha uma vida saudável, porque todo mundo entende que é o melhor. Mas por que na hora de acordar às 5 para ir para a academia ou dormir até às 7, a gente prioriza até às 7, sabendo que o acordar às 5 seria melhor? Justamente porque mudar comportamento humano, e a gente vai falar um pouquinho dessa mudança aqui, não é simples. E a medição do resultado também acaba sendo difícil demonstrar, principalmente para os grandes líderes que cobram o resultado, que indicador que a gente vai mudar, que ponteiro a gente vai mexer. Como eu falei, todas as melhorias de processo acabam resultando num aumento de receita, mas eu não consigo ligar diretamente como se fosse, foi aqui que eu mexi, porque eu mexi em várias outras coisas, né? Então, legal, teoria interessante, mas como funcionaria isso na prática? É isso que eu quero saber, né? O storytelling é bonitinho aqui, mas como que funciona? Como que eu iria aplicar? Para isso, eu vou dar um exemplo, como eu falei, um mix de disciplina. Então, eu vou pegar um tiquinho, bem tiquinho, de neurociência para explicar para vocês como que funcionaria. Nosso encéfalo, e não cérebro, porque aí já começa o mito, né? Todo mundo acha que tudo que está aqui na caixa craniana é cérebro, mas não é. O nosso encéfalo é formado pelo cérebro, que é essa parte que parece um intestino, e essa parte enrugadinha, mas aqui embaixo, é uma outra parte que é a responsável pelos nossos automatismos, e também o encéfalo é composto pela parte do tronco ali, que vai para a medula espinhal. Então, tudo isso aí é o encéfalo. Nem tudo que passa por aí é racional, né? Então, a gente só usa a consciência e a racionalidade humana pelas informações que passam no comecinho aqui, que é o córtex pré-frontal. Então, quase de 5 a 10% dos processos que acontecem na nossa cabeça é consciente, e 90% é inconsciente, ou seja, a gente não tem percepção. Ou você tem percepção que agora o seu estômago está fazendo a digestão do pão de queijo que você comeu. Você não tem essa percepção, né? Você só, por exemplo, vai sentir uma vontade de ir no banheiro e você sabe que você tem que ir. Mas todo o restante é inconsciente. E tudo isso que eu falei funciona como?
por conexões de neurônio. E aí a gente volta um pouquinho nas aulas de biologia lá da infância, lembrando que as informações são transmitidas através de neurônios que se conectam e transmitem um impulso elétrico, impulso nervoso, né, gerando ali um dado, uma informação sendo passada. Outra curiosidade, a gente tem neurônio até no dedão do pé, porque senão como você explicaria o fato de eu pisar no pé do Renato e ele falar, ai, está doendo? Né? Então, alguma informação de lá teve que chegar na cabeça dele para dizer que eu pisei no pé dele e machuquei lá a unha encravada que ele tem. Aí, então, temos neurônios espalhadas pelo corpo inteiro. E todas transmitem impulsos elétricos. Esse é um exemplo de conexão neuronal do cérebro de uma mosca. Esse é o maior mapa de conectividade cerebral já tirado foto, e foi de uma mosca que ela tem cerca de 100 mil neurônios só. Por quê? Só. Porque nós humanos temos cerca de 14 bilhões. Então, vocês imaginam, se tirassem uma foto do nosso corpo ou do nosso encéfalo, como que seria este mapa muito mais complexo. E eu falo que esse mapa é como se fosse um Waze. No Waze, a gente tem os nossos caminhos preferenciais, certo? Então, quando eu vou trabalhar, ele já sabe qual o meu caminho preferencial. A mesma coisa funciona com as conexões cerebrais. Então, conforme são criados circuitos, ele tem circuitos preferenciais. Por quê? Nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele não gosta de mudança. Na realidade, ele faz tudo para economizar energia. 20% da energia que a gente gasta por dia é por conta do nosso sistema nervoso. Então, tudo que ele pode automatizar, ele faz justamente para economizar tempo. Ele é esperto. Então, quando a gente surgiu lá os testes automáticos, automatizados ali de desenvolvimento, nosso cérebro já fazia isso há muito tempo, né? Através das conexões preferenciais. Mas sabe qual o problema? Ele cria padrões. Então, ele sempre vai falar assim, olha, quando der este gatilho, você vai fazer este comportamento, que vai dar uma determinada resposta. E aí vira um padrão comportamental que, quanto mais você repete isso, mais você vai fortalecer aquele comportamento. Por exemplo, tive um dia difícil. Toda vez que eu tiver uma reunião difícil, eu como um chocolate que vai liberar triptofane, um monte de outras coisas aí que vai me fazer sentir bem. Então, eu tive uma resposta recompensa, sentir bem, que eu sei que quando eu me sentir mal é só eu comer chocolate. Então, toda vez que eu começar a me sentir mal, vai vir a vontade de chocolate. Poucas pessoas sabem, mas quem tem crise de enxaqueca, no caso eu, um dos gatilhos, né, que aparece ali, quando eu estou para ter uma crise de enxaqueca, eu sinto uma vontade absurda de comer chocolate. No começo, eu achava que eu ficava com dor de cabeça por causa da vontade de chocolate, eu não comia e eu ficava com dor. Até que eu fui atrás, enfim, que não, que é só uma das características. Então, ele fortalece esse padrão comportamental de maneira que não é o comportamento que eu tenho que mudar, não é a resposta que eu tenho que mudar. O que eu tenho que mudar é o que vai gerar este comportamento. E aí, para eu criar um novo comportamento, seja de adesão, por exemplo, a determinada prática, eu preciso enfraquecer que pode ser um comportamento de resistência, para começar a fortalecer um outro comportamento, que seria de adesão. Eu não excluo o caminho. Né? No Waze, você não fala, eu vou excluir tal rua e some do Google Maps. Não, ela vai estar lá. Então, dependendo do gatilho, pode ser que você vai passar lá. Quanto mais você fortalecer este novo caminho que você criou e enfraquecer, e aí eu vou ter que ter o esforço consciente, que é o controle inibitório do cérebro,
com este controle consciente, eu vou deixar de praticar, fazer um determinado comportamento, executar determinada prática e começar a executar um novo. Então, no começo, é como se quando você troca a senha da máquina, que aí você fala, não, mudei, agora não é 1, 2, 3, agora é 1, 2, 3, 4. E aí, na pressa, puxa, tem uma reunião, tenho que bater o ponto. 1, 2, 3, deu errado. Mudei, é 1, 2, 3, 4. Porque, na pressa, ele deu gatilho para um comportamento automático, que é 1, 2, 3. Então, é o meu controle inibitório que vai dizer, não, não é 1, 2, 3. Passando o tempo, depois de 3 meses, você automatizou esse 1, 2, 3, 4. É quando você tem que mudar para 1, 2, 3, 4, 5. E aí acontece de novo, né? Então, é isso que o controle inibitório faz com a gente. Como eu falei, o cérebro não gosta de mudanças, por isso acaba sendo uma tarefa difícil. E o mindset, o tal mindset que todo mundo fala, o que é mindset? Circuitos neurais consolidados para determinada cultura. Duas forças coabitam entre a gente, então, nas pessoas que a gente está trabalhando ali a transformação, que é justamente circuitos gravados e os novos circuitos que eu vou colocar. E sempre acaba sendo um versus o outro. Logo, enquanto eu estou preocupada em trabalhar o comportamento em si, eu estou enxugando gelo. Porque se eu não trabalhar naquele gatilho, ele vai voltar. E é o que acontece em transformações que inicialmente funcionam e depois parecem que falham. Por quê? As pessoas, estava lá o agente de transformação. Ele funcionava como uma parte consciente do negócio, que fazia a prática executar. Só que, como eu não moldei gatilhos, e lembra que os meus gatilhos dependem de contextos e dependem de experiências e crenças, então mudar crenças, mudar valores e mudar experiência é uma forma de transformar gatilho, você sai de cena, se esconde, e aí o que acontece? O gatilho que era de pressão, de eu quero comer chocolate, lembra? Vai voltar à tona. E aí, se você refazer aquele caminho, como ele já passou uma vez por lá, ele vai se fortalecer muito mais rápido do que o novo que estava sendo criado e vai ficar de lado. Agora, eu vou trazer um outro exemplo de como as ciências comportamentais vai trabalhar aqui, que é no caso de empatia e cultura tóxica. E eu tenho certeza que, quando falarem para vocês, vocês precisam ser mais empáticos, ou o que está faltando nesse grupo é empatia, você vai começar a olhar com outros olhos, porque eu comecei. Existem 2 tipos de empatia. Geralmente, quando a gente fala que falta empatia, as pessoas estão se referindo à empatia cognitiva, que é o fato de você perceber ou entender o que o outro está pensando. Só que é na empatia afetiva que você consegue se conectar com a sensação e sentimento do outro. Quando a gente faz um processo de coaching, eu falo porque eu sou coaching também, sou coach, profissional coaching, você precisa se conectar ao coach para gerar uma mudança verdadeira. E sim, tem as técnicas, por isso que eu falei que ciências comportamentais é um mix, né? Então, tem as técnicas de como você se conecta verdadeiramente com aquela pessoa, de forma que você consegue sentir aquilo. E aí você consegue ajudá-la a criar novos padrões cerebrais de crenças e valores. A empatia cognitiva é legal, é entendimento, mas não vai, às vezes, gerar tantos frutos quanto a empatia afetiva. E elas são despertadas por partes diferentes do cérebro. Então, existe o estudo que mostra que, quando você desperta a empatia cognitiva, você usa uma parte, um tipo de circuito. Quando você fala da empatia afetiva, são outros tipos de circuito. E, como eu falei no começo, empatia é um comportamento, porque tudo é comportamento, você precisa fortalecer circuitos neurais de empatia afetiva.
Então, quando vocês falarem falta empatia nesse grupo, agora sejam específicos. Falta empatia cognitiva ou falta empatia afetiva? Logo, o objetivo é fortalecer. E ambientes tóxicos? Os ambientes tóxicos, com o tempo, o nosso corpo, ele se habitua com as situações. Habituação é uma parte da teoria do behaviorismo da psicologia, que é a análise comportamental. Quando a gente vai fazer uma terapia, a gente escolhe o tipo de linha. Se a gente quer ir para a psicanálise, se a gente quer a psicologia cognitiva, tem a psicologia behaviorista. Na behaviorista, ele trabalha muito isso, gatilho e comportamento. E tem uma parte dela que explica que nós temos algo chamado habituação. O que é habituação? Quando a gente está estudando e o cachorro do vizinho começa a latir, no começo incomoda demais. Depois parece que não incomoda mais, não é? Nosso cérebro se habituou àquilo. Existem pessoas que têm problemas de zumbido no ouvido. E, com o tempo, ela também acaba acostumando com aquele zumbido que é insistente, que não some, e só lembra que tem quando alguém fala do zumbido. Nossa, eu estou com um zumbido. Aí ele fala, eu também tenho, só que eu só lembrei porque você falou. Quando a gente está à noite, no nosso quarto, dormindo, e acorda com aquela vontade de ir no banheiro com 7 graus, e você fala, meu Deus, vou ter que levantar. E aí você levanta no escuro, parece que você, no começo, não enxerga nada. Aí você força um pouco a visão e começa a enxergar, como se você enxergasse, fosse uma coruja, e passasse a enxergar as coisas no escuro. O que é aquilo? Teve o comportamento da sua pupila se dilatar e você se habituou àquele ambiente. Aí, do nada, alguém acende a luz, né? Teu companheiro, tua companheira acende a luz. Aí você fala, nossa, não, porque tua pupila está dilatada e ela vai ter que reduzir drasticamente. Então, é um comportamento. E a mesma coisa acontece quando a gente trabalha em um ambiente tóxico. Quantas vezes chega um agente de mudança numa empresa e fala, cara, como que vocês não estão vendo que isso aqui é tóxico? Não tem como, a cultura é horrível. A pessoa que está lá vivendo há tanto tempo se habituou. E no organismo dela, ela deixa até de produzir cortisol, que é aquele hormônio que vai avisar, o hormônio do estresse, que vai avisar ela que tem algo que não está legal. E como diz a música, é aí que mora o perigo. Curti, legal, gostei, entendi, viu a aplicação prática. E agora, por onde que eu começo? Primeiro estudando, né, algumas daquelas disciplinas. Então, vou para o lado da neurociência, vou estudar a neurociência, voltada ali para a organização. Não, curti psicologia. Vamos começar por psicologia, estudar as linhas ali de psicologia, não coaching. Então, comece a estudar, né? E ela já vai te dar ali uma bagagem de técnicas e ferramentas para atuar em alguns tipos de comportamento. É uma jornada de estudo constante, né? Eu não falei, mas aqui, cientista comportamental não necessariamente tem que ter o título, não existe o título. Ok, eu me especializar em ciências do comportamento humano, mas uma pessoa que não se especializou, mas é psicóloga, por exemplo, e agora está atuando em organização, pode ser um cientista comportamental. Então, primeiro, estudar as teorias. Segundo, você vai começar a identificar essas coisas que acontecem em transformações digitais. Então, comportamento automático versus habitual. Então, por que as pessoas se comportam da maneira que elas se comportam? Por que a motivação e a vontade ali de fazer diferente não é suficiente para mudar? Em que ambiente que ela está inserido? Então, você começa a fazer esse mapeamento na tua organização. Começa a fazer a interpretação de lacunas, intenção versus ação, que é como ela deveria agir, como que ela está agindo, o que a cultura organizacional prega em prol da transformação digital e como as pessoas realmente se comportam.
drivers emocional. Gente, emoção é uma coisa séria. Emoção, ela é um dos principais gatilhos. Nossa memória é muito acionada por emoção. Então, se eu parar e perguntar para qualquer pessoa aqui, para trazer uma história da infância dela, com certeza a história que ela vai se lembrar vai estar carregada de emoção. Então, emoção é algo muito importante. E os fatores não conscientes, que aí a gente entra em vieses, em heurísticas, que são atitudes que, como o próprio nome diz, não temos consciência do que fazemos, né? Então, este é um outro caminho aí. Hoje, já está desmistificado que a genética e o ambiente são os únicos determinantes. Então, tem a genética, tem o ambiente e também tem escolhas individuais, né? E conscientizar, a primeira mudança de comportamento começa com a liderança estratégica da tua empresa, de você conscientizar ela que vai ser difícil você mostrar um resultado tangível. Tipo, é este indicador aqui que eu vou mudar. Você pode até mudar aquele NPS, mas não é ele que vai te dizer se a mudança de comportamento vai fazer funcionar ou não a transformação que está dentro da empresa. E a gente está falando de seres humaninhos. Seres humanos podem aceitar a mudança como não. A gente está tendo várias teorias, usando várias técnicas, mas se ela não quiser mudar, ela não vai mudar, né? E aí tem o tal do fit cultural. Não existe bala de prata, então, independente da linha que você seguir, todas vão te ajudar, mas como tudo na vida não existe bala de prata. Eu digo que bala de prata, se bala de prata fosse bom, matava até vampiro, mas tem teorias que mostram que uns matam vampiro com bala de prata, outros com estaca de madeira, outros têm que cortar o pescoço, outros é só botar na luz. Nem eles entram numa linha do que vai matar eles. Imagina aqui uma transformação digital. E o mundo está longe de ser racional, né? Então, a gente tem a parte da razão e a parte do nosso inconsciente, que é 90%, como eu falei para vocês. Se vocês gostaram do tema e quiserem se aprofundar, eu deixo aqui algumas sugestões. Os dois últimos ali, o Criminal Minds e o The Push, o The Criminal Minds é uma série. Recomendo pelo menos ver os 2 episódios. Eles têm um departamento que chama análise comportamental. Eu piro nesse episódio, porque eles chamam de perfilar pessoas. É muito legal. Então, se vocês querem entender o que é o comportamento humano, assiste 2 episódios ali. E aí, depois você tenta mudar isso, ao invés de buscar serial killers, para como fazer a transformação digital. O The Push é um documentário de 40 minutos de um experimento que ele feito por um ilusionista, né? Que ele fala que é capaz de fazer com que algumas pessoas empurrariam outras de prédio, pessoas como eu, como vocês. E realmente ele vai levando para a pessoa de maneira que algumas empurrariam outras pessoas, algumas pessoas empurrariam outras de um prédio, enquanto outras não. E aí entra naquele slide de escolhas individuais, ambiente. Então, é muito legal. Também recomendo. Agora, quem quiser estudar mesmo, ler já teoria, tem esses 3 livros aqui, o Previsivelmente Racional, o Cérebro e Neurociência, e esse verdinho de Construindo Ciência Comportamental, ele é uma tradução livre de um livro que chama Behavior Designer. Quem quiser ele, me pinga no Instagram, que eu tenho ele em PDF, na versão traduzida livre, e aí eu passo para vocês estudarem. Será um maior prazer a gente continuar essa conversa após TDC. Muito obrigada.